Vamos lá? Nós paramos nessa aula aqui. É a última parte que falta da revisão. Se vocês não tomaram nota, já está disponível o vídeo lá no meu canal. Então vocês podem pegar lá e assistir. Parei aqui. Nós vamos aplicar agora os conhecimentos em relação aos ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais. Vamos lá então? Bom, então temos aqui o seguinte. Como eu falei para vocês, é necessário que eu saiba identificar cada ângulo para poder saber qual aplicar aqui para poder resolver, a forma que eu vou aplicar. Então, vocês tinham os ângulos que são adjacentes suplementares, que são os ângulos vizinhos, o nome já está falando, adjacente significa vizinho, como exemplo o 1 e o 2. Eles são suplementares, o 4 e o 3, o 1 e o 4, o 2 e o 3. Os ângulos OPVs, o nome já está dizendo, opostos, o 2 e o 4, o 1 e o 3, o 5 e o 7, o 6 e o 8. Os ângulos correspondentes, eles estão do mesmo lado, se vocês observarem, da mesma cor aí. Então, você tem aqui, por exemplo, o 2 e o 6, o 7 e o 3, o 8 e o 4, o 1 e o 5. Os correspondentes, eles são iguais. Okay? Os ângulos alternos, o nome já está dizendo, alternados. Então, ou eles estão na região interna das duas paralelas ou na região externa das duas paralelas. Então, o 3 e o 5 são alternos internos, têm medidas iguais. O 4 e o 6 também são alternos internos, têm medidas iguais. Já o 1 e o 7, eles são alternos externos, têm medidas iguais. O 2 e o 8 são alternos externos também, têm medidas iguais. Então vocês vão ver que os OPVs, os correspondentes e os alternos são iguais. E os colaterais, como é que eu identifico? Os colaterais vai funcionar da seguinte maneira. Eles estão, ó, o nome já está dizendo, colateral, mesmo lado. Eles estão do mesmo lado da transversal, ou estão na região interna dessa transversal, ou estão na região externa a essa transversal. Ou, desculpe, a essas paralelas. Então você tem, por exemplo, o 3 e o 6, eles são alternos internos. Nesse caso, os colaterais. No caso, os colaterais, eles são adjacentes suplementares. Quer dizer que o ângulo 3 mais o ângulo 6, a soma deles é igual a 180 graus. Outro, o ângulo 4 e o ângulo 5 também são colaterais internos. Quer dizer que a soma é igual a 180 graus. Já os ângulos 1 e o ângulo 8 são colaterais externos, estão fora a região, estão da região externa das duas paralelas. E os ângulos 2 e 7 também estão na região externa, então são colaterais externos. Então vamos lá. Então, por exemplo, eu sei identificar cada um desses ângulos, eu aplico a propriedade em relação a ele. Então, esses dois aqui, o ângulo 2 e o ângulo 3x, o 2x e o 3x, eles são chamados colaterais. Okay? Não importa se eles são colaterais internos ou externos, mas são colaterais. E os ângulos colaterais, eles são suplementares. Então, como é que eu vou fazer para encontrar o valor de x? 2x mais 3x é igual a 180 graus. É isso que eu vou ter que fazer. Então, 5x é igual a 180. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 5. Qual é o valor de x? 180 dividido por 5 é igual a quanto? Oi? 46? 36, né? Isso, pronto. Descobri aí o valor de x na primeira figura. E na segunda figura, eu tenho que primeiro identificar que ângulos são esses. Eles são Q.
Esses dois ângulos são eles são são alternos externos, mas não importa não. Identificou como alterno, os alternos eles são iguais. Okay? Não precisa identificar como alterno interno, alterno externo não. Identificou como alterno, tanto interno como externo, vai dar na mesma. Okay? Eles têm a mesma medida. Então quer dizer que se eles são alternos, eu vou igualar esses dois ângulos. Então vai ficar assim, ó, 3x mais 8 graus é igual a x mais 50 graus. Então eu vou ter 3x menos x igual a 50 menos 8. Vai ficar 2x. 50 menos 8 dá o quê? 42. X vai ser igual a 42 dividido por 2. E o valor de x é 21 graus. Agora fiquem atentos à pergunta, viu? Por exemplo, se ele perguntasse qual é a medida dos ângulos, ele não quer o valor de x. No caso dessa questão aí, ele pediu para determinar o valor de x. Mas ele poderia muito bem perguntar quanto é que mede esses ângulos. Então aí eu substituiria o valor de x, para poder calcular. Então aqui, ó, x, que é 21 mais 50, dá 71 graus. Preciso fazer em cima? Não. É o mesmo ângulo, eles são iguais. Então em cima também é 71 graus, mede 71 graus. Já aqui não, são diferentes. O valor de x é o quê? 36. Então aqui, ó, em cima, esse ângulo daqui seria um ângulo de 2 vezes 36, seria um ângulo de 72 graus. E aqui é o suplementar dele. Qual é o suplementar de 72 graus? 108 graus. Então esse aqui seria um ângulo de 108 graus. Não. Se vocês repararem, eles são suplementares. Eles são suplementares, eu não vou encontrar uma relação tipo assim. Eles são colaterais, eles são correspondentes, eles são OPVs. Não tem uma relação, mas eu sei que eles são suplementares porque eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu trouxer esse ângulo, esse 2x aqui para baixo, eu posso fazer isso? Posso fazer isso? Por quê? Eles são suplementares e formam um ângulo de 180 graus. Não, mas a pergunta foi a seguinte. Por que eu posso trazer esse 2x menos 30 aqui para baixo e dizer que esse ângulo daqui tem a mesma medida que esse ângulo daqui de cima? Eles são o quê? Eles são iguais. Tem um nome específico para ele. Eles são iguais, isso eu sei. Eles são correspondentes. Não, eles são iguais, está correto. Eles são correspondentes. Eu posso fazer isso porque há uma correspondência entre eles. Mas você está certo, eles são iguais. Pronto. Então quer dizer que esses dois ângulos aqui, como vocês acabaram de me falar, eles são adjacentes suplementares. Então quer dizer que 3x mais 20 graus mais 2x menos 30 graus é igual a 180. Então, nesse caso, vamos lá, 5x. Eu tenho menos 30 mais 20 dá menos 10. Igual a 180 graus. Então, vai ficar 5x, vai ser igual a 180 mais 10. 5x igual a 190. Então, x vai ser igual a 190 dividido por 5 dá quanto? 190 dividido por 5 dá quanto aí? Isso. Tá aí. Valor de x, 38 graus. Ok?
que 2x mais 50 graus mais 3x mais 5 graus é igual a 180 graus. Então, eu tenho 5x mais 55. Isso, Bruna. Corretíssimo. 5x mais 55 graus vai ser igual a 180 graus. Então, 5x vai ser igual a 180 menos 55. 5x vai ser igual a 125. Dividido por 5, x igual a 25 graus. Observe, nem o tamanho dos ângulos são iguais. A relação que você tem é que eles são dois ângulos vizinhos. O z e o y, se são vizinhos, eles são o quê? São suplementares, não é isso? Eles não são iguais. Vamos lá, olha só. Vamos começar pelo x. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são o quê? Me diz aí. Esses dois ângulos são o quê, gente? Colaterais. Então, vamos lá. 2x mais 5x. Isso. 2x mais 5x mais 40 graus é igual a 180. Então, você tem 7x. Eu já vou passar logo esse 40 lá para o segundo membro. 180 menos 40. Então, 7x é igual a 140 graus. Dividido por 7, não é isso? X vai ser igual a 20 graus. Pronto. Encontramos o valor de x. Vamos lá. Outra coisa que está bem clara aqui, ó. Esse ângulo daqui e esse ângulo aqui, não, e esse aqui são alternos, então eles serão iguais. Quer dizer que z é igual a 2x. Então, é só eu substituir. Pronto. Então, olha só. Z vai ser 2 vezes o valor de x. 2 vezes 20. Z vai ser igual a quanto? 40 graus. Já encontrei o valor de Z. Agora falta o valor de y. Repare aqui, eu estou fazendo pelo modo mais prático. Ó. Esses dois aqui, esse ângulo Z e esse ângulo y, são o quê? São suplementares, não é isso? São dois ângulos vizinhos. Quer dizer que Z mais y é igual a 180. Então, quem é Z? Eu já descobri lá em cima. 40 mais y igual a 180. Então, y vai ser igual a 180 menos 40. Y vai ser igual a 140 graus. Está aí o valor de cada uma das incógnitas. Então, gente, é aquele caso. Eu tenho que saber identificar os pares de ângulos para poder saber o que é que eu tenho que fazer. Então, se eu sei identificar os pares de ângulos, pronto. Só aí eu já tenho, não é nem meio caminho andado, eu já tenho 90% do caminho percorrido. Então, identificou os dois pares de ângulo. Ah, eles são congruentes, porque eles são alternos. Okay? Porque eles são correspondentes. Eles são congruentes. Então, eu vou colocar que eles são iguais e resolver. Pronto. Eu sei que eles são vizinhos. Então, eles são suplementares. Então, a soma vai ser igual a 180 graus. Eu identifiquei que eles são colaterais. Então, eu sei que ele tem medidas cuja soma é igual a 180 também. Ah, eu percebi que eles são alternos. Ou, desculpe, alternos não, OPVs.
Então eu sei que eles têm medidas iguais também. É isso que vocês têm que fazer. As aplicações do Teorema de Pitágoras. Não precisava nem eu fazer isso daqui, porque vocês sabem que é só você enxergar lá o triângulo retângulo, por exemplo, no quadrado. A diagonal do quadrado já é o quê? Se eu observar aí, essa diagonal aqui, ela é o quê? Na figura? Hein, gente? É a hipotenusa. Então, se você verificou que a medida do lado são os catetos, e D a hipotenusa, você pode usar muito bem o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Mas ele preferiu que vocês usassem a fórmula. Eu só estou aqui lembrando para vocês que você tanto pode usar o teorema de Pitágoras como, ok, o, o próprio, como é que chama? A própria fórmula que o livro deu, que a diagonal é igual a raiz de 2. Então, por exemplo, vou colocar aqui para vocês, uma tela em branco. Aí eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho um quadrado. Esse quadrado daqui, eu quero descobrir quanto é que mede o lado, sabendo que a diagonal mede raiz de 5. E aí, qual é a medida do lado? E aí, quanto é que mede o lado do quadrado? E aí você tem as duas maneiras. Ou você usa o teorema de Pitágoras, vai da sua preferência. Ou você usa a fórmula que ele deu lá. Qual foi a fórmula que ele deu? Que diagonal vai ser igual ao quê? A raiz de 2, não é isso? Então, quanto é que mede a diagonal? Raiz de 5, não é isso? Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 5 vai ser igual... Quem é esse? Esse A aqui, ele está representando a medida do lado, x. X raiz de 2. Então, eu vou ter aqui, ó, que x raiz de 2 é igual a 5. Só estou invertendo o lado aqui para vocês perceberem que não vai ter nada igual a raiz de 5. Então, x vai ser igual a raiz de 5 sobre raiz de 2. Ele não ficou assim, d igual a raiz de 5 sobre raiz de 2. Então, ó, eu vou multiplicar por raiz de 2, vou multiplicar por raiz de 2. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 10 sobre raiz de 2 ao quadrado, ó. Tá vendo? Então, vai ficar raiz de 10 sobre 2. Esse é o resultado. Mas não se preocupe que eu não vou cobrar isso, não. O que eu vou cobrar de vocês é o que vocês realmente compreendem. Então, eu vou cobrar assim o básico, ó. Por exemplo, eu tenho um quadrado. Vou colocar um bem mais simples. Me diz aí quanto é que mede... Esse aqui mais prático, ó. 5 raiz de 2 e eu quero o valor de x. Vou cobrar mesmo bem básico, para vocês não precisarem racionalizar. Então, usando a regrinha aqui, o que, é que a gente faz? Não é isso? Eu vou ter aqui, diagonal vai ser igual a raiz de 2. Então, a diagonal é 5 raiz de 2, igual a x raiz de 2. Então, vai ficar assim, ó. X, vou botar aqui raiz de 2, vai ser igual a 5 raiz de 2. O que é que vai acontecer? X vai ser igual a 5 raiz de 2 sobre raiz de 2. E aí vocês não vão precisar, por exemplo, fatorar.
Ou fatorar não, desculpe, racionalizar. Ó, são iguais, eu posso cancelar. X vai ser igual a 5. Ok? Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras? Pode. Pode usar o teorema de Pitágoras. Certo? Vamos lá. A diagonal do retângulo. Também você pode usar o teorema de Pitágoras, porque você descobriu que isso daqui, ó, a diagonal dele é a hipotenusa em relação a, como é que chama? A medida dos seus lados que são catetos. Entendeu? Então, eu tenho aqui um retângulo e eu quero saber, olha, quanto é que mede a diagonal desse retângulo, sabendo que eu tenho aqui 5 e aqui eu tenho 10 centímetros. Quanto é que mede a diagonal dele? Você pode usar ou esta fórmula, tá vendo? Ou simplesmente você pode usar o teorema de Pitágoras. Eu recomendo até que você use o teorema de Pitágoras, porque x aí ele está representando quem? A hipotenusa, não é isso? Então, o teorema de Pitágoras diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100 mais 25. Então, x ao quadrado vai ser igual a 125. E aí você vai ter x vai ser igual a raiz quadrada de 125. Que não tem raiz quadrada exata, mas eu posso fatorar, não é isso? Ó, 125 dá 5, que dá 25, dá 5, que dá 5, ou 5 que dá 1. Ó, isso daqui sai da raiz. Então, x vai ser igual a 5 ao quadrado. Eu falo 5 ao quadrado e boto 2. Normal. Então, 5 ao quadrado vezes 5. Esse sai da raiz. O valor de x que eu estou procurando ali é 5, raiz de 5. Ok? Então, você tem essa aplicação daí. E a outra aplicação eu não vou cobrar, que é em relação à diagonal do paralelepípedo, nem a altura do triângulo equilátero. Não precisa, eu não vou cobrar. Mas você percebe que eu posso usar também, ó, o teorema de Pitágoras, sendo que o lado do triângulo equilátero ou do triângulo isósceles, ele é o que? A hipotenusa em relação à altura. A altura ela coincide com o quê? Com a mediana, por isso ele divide o lado em dois iguais, e com a bissetriz. Ainda dá tempo. Bora lá. Então aqui, por exemplo, é o teorema de Tales aplicado no triângulo. Essa é a primeira questão aí da revisão que eu postei para vocês. Então, primeiro, vamos identificar aqui os elementos que ele está colocando. Ó, temos abaixo que DE é paralela a BC, e aí ele tem a medida de AB é igual a 44 centímetros. Então, significa que desse ponto até esse ponto aqui tem 44. Okay? AC mede 63. E de A até D mede 20 centímetros. Então, aqui mede 20. Pronto. Então, significa que eu já posso encontrar o valor daqui, ó, de D até B. Oi? Ou 66, desculpa, eu botei 63. Mas eu já tenho uma medida ali. Se eu tenho aqui 20 e o total dele aqui é 44, quanto é que mede de A até D? 24, não é isso? Mas aqui você tem o seguinte, você tem ele todo, que mede 66, mas você tem de D
ou de E até C que mede x. E em cima mede quanto? Me diz aí. Se eu pegar o todo e tirar x, eu não vou ter essa medida daqui de cima? Como eu fiz para encontrar esse de cá, de baixo? Eu fiz o quê? Eu tenho essa medida que ele deu 20. Para encontrar de baixo, eu fiz o quê? Peguei o todo e tirei 20. Encontrei 24. O que é que eu faço então para encontrar do lado de cá? Eu vou ter a mesma ideia. Então, essa medida daqui é 66 tirando o valor de x. E aí eu posso aplicar. Então, vai ficar assim, ó, 20 está para 24, assim como 66 menos x está para x. É assim que eu faço. Então, vamos lá. Eu vou simplificar aqui porque eu prefiro. Então, dividido por 4, aqui vai ficar 5. Dividido por 4, aqui vai ficar 6. Então, 5 está para 6, assim como 66 menos x está para x. Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui, ó. 6 vezes 66 dá quanto? Dá 396, não é isso? Menos 6x vai ser igual a 5x. Então, menos 6x menos 5x vai ser igual a menos 396. Então, menos 11x menos 11x é igual a menos 396. Vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 11x. Para o lado de cá é complicado, né? Então, vou ter 11x igual a 396. Então, x vai ser igual a 396 dividido por 11. Divide aí para mim. Estão vivos? Deu 30 aí? 36. Então, tá aí a resposta certa, a letra D. Certo? Esse terceiro desenho daí, que os outros são fáceis. Teorema de Tales. Como é que ficaria arrumado? Se ficaria assim, não é isso? X menos 5 está para x mais 1. Eu espero que esteja tirando suas dúvidas, viu, Cecília? Pergunta. Pronto. Assim como 6 está para 24. Então, teorema de Tales ele diz o seguinte: quando eu tenho feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, ele vai formar segmentos que são proporcionais. Então, quer dizer que x menos 5 está para x mais 1 é igual, ou seja, é proporcional a 6 para 24. E aí a mesma coisa, se eu quiser simplificar, eu simplifico. Se eu não quiser, eu prefiro. Essa é preferência minha. Então eu verifiquei que esse 6 e esse 24 é possível simplificar por 6. É mais prático para mim. Vou botar aqui como letra C, ok? Para saber que eu estou resolvendo essa.
Então, vai ficar assim, ó, x menos 5 está para x mais 1, assim como 1 está para 4. E aí eu aplico o cruz-credo, ó. Tá vendo? Então, 4 e quando você aplicar, lembrar que isso daqui é o que? Uma distributiva. Então, vai ficar 4 vezes x menos 4 vezes 5 igual. E 1 vezes x mais 1 dá x mais 1. Então, vai ficar 4x menos x vai ser igual a 1 mais 20. Então, vai ficar 3x igual a 21. Então, x vai ser igual a 21 dividido por 3. X vai ser igual a 7. Tá aí. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Aproveita que ainda temos o que aqui? 3 minutos. Perguntem. Tem alguma questão da revisão que vocês não estão conseguindo fazer? Que amanhã eu posso ter ela toda resolvida. Mas eu preciso saber das dúvidas de vocês. Você tem que fazer primeiro. Escolhi aqui uma aleatoriamente. Essa questão aqui é boa. Questão de teste. Mas essa daí é bem fácil. Ó, para descobrir o valor de x, você faz o quê? 15 está para 20, assim como x está para 28. Aí você descobre o valor de x. Você usa o teorema de Pitágoras. Eu só vou iniciar, não vou finalizar não. Então, para determinar aí, ele quer o quê? A figura ao lado indica 3 lotes de terrenos com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A e as frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem, respectivamente, 15, 20 e 25 metros. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. Qual é a medida da frente da rua para a rua B dos lotes 1 e 3? Então, isso aqui é os valores de x e y. Então, vamos lá. Então, posso fazer 15 está para 20, assim como x está para 28. Aí você descobre o valor de x. E para descobrir o valor de y, aí você vai fazer, vou botar aqui, 20 está para 25, ou seja, eu pego esse daqui para esse, assim como 28 está para y. Então aí você tem os dois momentos. Um para descobrir o valor de x, então você vai ver o lote 1, e o lote 3 você vai descobrir o valor de y desta maneira daí. Alguma pergunta? Não? Vai encerrar, viu? Aqui, que é Teorema de Pitágoras. Aqui mais uma questão de Teorema de Tales. Cuidado nessa questão. Cuidado. Olha aqui, ó. 13. Odeio quando acontece isso. Então você vai ter aqui, ó, 13 está para x, viu? A reta é essa daqui, ó. Essa é a reta aqui. Então, 13 está para x, assim como 10 está para 26. E aí, vai descobrir o valor de x assim. Faz o cruz-credo. Muito cuidado na questão 6. Deixa eu ver mais aqui. Mais outra. Teorema de Tales. Aqui você tem relações métricas no triângulo retângulo. Você vai usar uma daquelas relações métricas.
Qual é a relação métrica aqui? Ele está querendo o quê? A menor distância da árvore à caixa d'água. Então ele está querendo. Como, Brenda? Não encontrei. Não entendi. Hum. Qual é a menor distância da árvore à caixa d'água? Então, ele está querendo saber desse ponto aqui até esse. Aqui, ó, ele é hipotenusa. Então, aqui eu posso representar por A. Aqui B, aqui C, que são os catetos.